Olá pessoal, vamos agora resolver a questão 150 do Caderno Amarelo, segunda aplicação do Enem de 2019, ok? Então vamos lá. O modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo que uma delas, a presa, serve de alimento para a outra, que é o predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional de sua presa. A figura mostra três respostas funcionais, F, G e H. Olha só, pessoal, aqui ó, F é um traço contínuo, ó. Então olha F aqui, ó, desenhado de forma contínua. G, olha como é que é. Deixa eu ver G aqui, ó. Essa aqui, ó, tem uns traços, depois tem um ponto, traço, ponto. Então G é isso aqui, ó, tá? E H só traços, ó. Tá aqui H. Então, ó, esse gráfico aqui, feito de forma contínua, né, que é o de F, deixa eu colocar aqui, ó, onde ele finaliza aqui, ó, colocar aqui F, tá? Esse outro aqui, ó, que você usa dois traços e um ponto, dois traços e ponto, é o G, ó, G finaliza aqui, né? E o outro gráfico, ó, só com traços, que é esse aqui, ó, é o gráfico de H. Então, H finaliza aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. Poxa, Caô, eu não sei o que é densidade populacional da presa. Mas a pergunta é, será que você precisa saber exatamente o que é isso? Olha só, ele fala aqui o seguinte, a questão fala aqui o seguinte, a variável independente representa a densidade populacional da presa. Pessoal, quando você vai no plano cartesiano representar uma função, o eixo y, o eixo que tradicionalmente nós chamamos de y, né, que é o eixo das ordenadas, representa a variável dependente. E o eixo que nós tradicionalmente representamos por x representa a variável o quê? Independente. Então, quando ele fala de variável independente, opa, é a variável que está representada nesse eixo aqui que tradicionalmente chamamos de x, mas que nesse caso está sendo chamado de quê? De densidade populacional da presa, tá? Aqui em cima, ó, qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de x? Pô, Caú, que história é essa de resposta funcional? Olha, ele falou aqui, ó, a resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional de sua presa. Opa, quando nós encontramos um gráfico relacionando duas grandezas, nós dizemos que é uma função, tá? E ele está chamando essa função aqui de resposta funcional. Ó, o funcional é de função, né? Então, a resposta funcional f, ou a função f, né? Que depende da variável independente quem? X. Ora, a função f está aqui representada, né? F não é a que está representada por um gráfico que você fez de maneira contínua, sem tirar o lápis do papel? Ó, tá aqui, ó, o gráfico de f finaliza aqui. Então, qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de x, em outras palavras, a função f de x, é menor que as respostas funcionais, ou em outras palavras, que as funções g de x e h de x simultaneamente? Ora, eu conheço o gráfico da função f, foi feito de forma contínua aqui, finalizando aqui. Eu conheço o gráfico da função g, ó, eu fiz utilizando dois traços e um ponto, dois traços e um ponto, ó, finalizando aqui, ó. E eu conheço também o gráfico da função h, né, ou da resposta funcional, né, h, que eu só fiz com traços, ó, finalizando aqui em cima. Ele quer saber o seguinte, qual é o maior intervalo em que a resposta funcional, ou em que a função f é menor que as funções g e h. Pessoal, no gráfico, a função vai ser menor se o gráfico dela estiver embaixo das outras, né? Então, olha só, a função f, ele quer que a função f seja menor. Então, está aqui o gráfico de f feito de forma contínua. Ó, nesse trecho aqui inicial, ó, o gráfico de f está acima dos outros dois gráficos. Então, esse trecho não interessa. Só me interessa o trecho em que, o maior trecho, na verdade, em que f, o gráfico de f está abaixo dos outros dois. Então, ó, aqui, ó, ele corta outro gráfico. Então, a partir desse ponto, a função g fica maior do que a função f, tá? Aí, ó, continua, continua. Quando chega aqui, ó,
o gráfico da função h corta o gráfico da função f. Então, ó, à direita desse ponto aqui, a função h vai ficar maior que a função f. Só que a função g já era maior do que a função f desde esse ponto aqui, ó. Então, à direita desse ponto aqui, pessoal, as duas funções g e h passam a ser maiores que a função f, tá? Então, ó, isso só começou a acontecer aqui, ó, quando a variável independente aqui era quanto? C, e nós percebemos isso até quando? Até esse ponto aqui, ó, quando a variável independente era o quê? E. Então, qual foi o maior intervalo em que a função f é menor que as funções f e g? De C até E. Então, ó, intervalo, quando a gente usa parênteses, né, para representar um intervalo, a gente está dizendo que esse intervalo é aberto, né? Então, o intervalo aberto em C, aberto em E. É a letra E. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.